Hoje a gente vai falar, como foi dito no início, sobre o perdão. Nos evangelhos, Jesus reiteradas vezes nos conclama a magnitude da atitude do perdão. Regra geral, temos dificuldade de perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que agem contra nós. Em especial aquelas pessoas que nós temos mais apreço, mais consideração, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que nos conhecem, aqueles que nós auxiliamos, aqueles que nós, de uma maneira ou de outra, exigimos gratidão para conosco. Neste intercâmbio da vida em que ora estamos servindo e ora somos auxiliados, quando alguns desses irmãos, falhos como nós outros, deixa as suas falhas virem à tona e nos atinge, às vezes em pontos muito profundos, muito delicados de nossos corações, é exatamente aí que temos a dificuldade de perdoar. Não raro passamos uma encarnação inteira nos afastando de pessoas antes benquistas, nos isolando, evitando, ou no máximo, agindo na superficialidade de um relacionamento que antes era profundo, amical, um relacionamento fraterno. E a pergunta é por que nós temos essa grande dificuldade de perdoarmos? Por quê? Por quais motivações nós temos que exercitar essa tarefa difícil e sublime do perdão? O Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca no capítulo 10 uma frase que às vezes nos causa estranheza em primeiro momento. Ele diz o seguinte: sede indulgentes para com o vosso próximo e severos para convosco mesmo. A nossa tendência pode ser: nossa, mas como que eu tenho que ser severo para comigo? Eu também não tenho que me amar, eu também não tenho que me perdoar. Não é esse o foco do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que para com os outros, que eu não sei a causa de suas atitudes, eu não sei o que ele está passando realmente dentro dele, devo sempre partir de pressupostos positivos. De que ele não teve forças, de que ele se deixou levar por uma dor que eu não estou conseguindo enxergar, e infelizmente as consequências negativas destas falhas íntimas acabaram por me atingir. E nada posso eu fazer para obrigá-lo a agir de um modo diferente, senão influenciá-lo. E influenciações positivas requerem indulgência, requerem empatia, requerem aceitar o outro como ele é, inclusive com suas falhas, para conhecê-lo, para que ele se torne aberto a nós, para que nós possamos influenciá-lo positivamente. O próprio Cristo faz isso conosco. Não nos impõe atitudes que nós não damos conta. Espera o nosso momento. Espera quando nossos corações se abrem para Ele, para que Ele possa nos influenciar positivamente. E quando nós exigimos dos irmãos mais próximos, o marido, a esposa, os filhos, os pais, os parentes, os amigos, mas como é que Ele pôde fazer isso comigo? A resposta é muito simples. Porque ele, assim como nós, é um espírito imperfeito. Tem falhas dentro de si. E as falhas daquele irmão, quando vierem à tona, atingirão primeiramente aqueles que estão mais próximos. Assim como as nossas falhas atingem em primeiro lugar aqueles que estão convivendo conosco diariamente. Não vão atingir aquele que eu não conheço. Não irão atingir aquele que encontro uma vez na semana, que eu não tenho intimidades. Mas o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu amigo de todos os dias, quando as minhas falhas tomarem conta de mim, e vez por outra isso irá acontecer, aqueles que estão próximos a mim receberão o primeiro impacto dessas falhas. E é por isso que aquele que eu amo tanto, que eu prestei tantos serviços, que eu me entreguei tanto dia a dia, às vezes me agride com suas falhas. Não porque ele não me ama e não goste de mim, mas porque ele é um espírito falho como eu. E as minhas falhas também o atingirão. E ele terá que receber
tratar isso dentro de si para agir comigo com indulgência, esperando o meu momento. E naquelas situações em que o nosso orgulho, as nossas vaidades não nos permitem abrir mão da ofensa para assumirmos a atitude de perdão, pensemos nas grandes motivações do que, por que devemos perdoar. Listamos aqui algumas delas, baseadas no Evangelho de Nosso Senhor. Jesus nos coloca uma série de situações que, se refletirmos sobre a pauta da ofensa e do perdão, de eu permanecer ferido ao autocurar-me, veremos que, vez por outra, continuamente, nosso Mestre nos exorta ao perdão. Por que devemos perdoar? Primeiramente, porque o perdão aprisiona-nos a alma. Nos aprisiona em determinado momento, em determinada situação. Nosso pensamento, nosso sentimento fica vivenciando e revivenciando ciclicamente aquilo que nos causou ferida. Não conseguimos ter um pensamento livre às novas disposições que o futuro nos reserva. A simples presença de um irmão que eu mantenho mágoa, que eu mantenho rancor, altera minha percepção da realidade, aprisionando-me naquele sentimento de negatividade. E Jesus nos fala lá em Mateus: concilia-te depressa com teu adversário, para que não ocorra que ele te entregue ao juiz, o juiz entregue ao oficial de justiça, e este te encarcere na prisão. Em verdade vos digo, de lá não sairás até teres pago o último centavo. Esta dívida, este pagar o último centavo para sairmos da prisão, é exatamente o ato de perdoarmos. E quando falamos perdoar, não falamos aqui em esquecer o fato. Porque esquecer o fato causador da ofensa não necessariamente é perdão. O perdão é, ainda que eu lembre do fato, não me fira mais. Porque esquecer daquilo que me fere não cura o meu coração. Tentar ignorar o meu irmão não cura o meu coração. Porque toda vez que ele ficar à minha frente, o meu coração ferido sangrará novamente. Nos desencarceremos emocional e mentalmente pelo perdão, entendendo que as falhas de meu irmão são direitos que ele ainda exerce como espírito falho e aprendiz, assim como eu exerço o meu, falhando para com meus irmãos, falhando para com Deus. Ainda, um segundo motivo para perdoarmos: o perdão não afasta os dois ofendidos, o não perdão. O não perdão junta os dois ofendidos. Porque quando eu estou com raiva de alguém, quando eu estou magoado com alguém, o meu pensamento é populado apenas por aquele ser. Quando nós estamos com ira de alguma pessoa, com ódio, eu só penso nesta pessoa e no que ela fez. E a doutrina espírita nos explica que pensamento gera sintonia, e sintonia aproxima os seres. Sintonia para o bem e sintonia para o mal. Quando estou extremamente magoado com alguém e fico remoendo esta mágoa em meu cérebro, lembrando daquela pessoa com tristeza, com rancor, com ira, com mágoa, eu estou emanando a ela um sentimento negativo que, se ela responder com o mesmo, ainda que mentalmente, nós estaremos juntos numa agressividade mútua, não resolvendo a situação e aumentando a dor que há dentro de nós. Jesus também nos diz, lá no Evangelho de Mateus: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se essa casa receber a vossa paz, ela terá a vossa paz. Mas se ela negar, se o teu irmão negar a tua paz, fique com a paz contigo. Saia daquela casa e sacudir até o pó dos vossos pés. Isso não é para nós ignorarmos nossos irmãos. Mas se aquele irmão ainda não lhe compreende as boas intenções, se aquele irmão age de alguma maneira contra você,
ele não tem condições de receber a paz que você emana. Não o condene, não o culpe, não exija dele algo que ele não está no momento. Mas desapegue-se da situação, mantenha-se em paz, em equilíbrio íntimo, e sacudir o pó dos vossos pés. Caminhe para frente e desapegue-se da situação em si. Não para ignorar o irmão, mas para não se ofender com o que ele fez ou com o que ele faz. Não significa que iremos baixar a cabeça para o mal que nos chega, mas para nós vencermos o mal, para nós ajudarmos aquele que está em desequilíbrio, devemos manter a paz íntima, porque o desequilíbrio jamais consegue auxiliar pessoa alguma. E como cristãos, assumimos o dever perante Jesus de nos esforçarmos ao máximo para auxiliarmos a quem pudermos. Outro motivo para perdoarmos, porque nós desencarnaremos. E todos nós desencarnaremos. A doutrina espírita nos explica que no momento do desencarne, quando nós não estamos mais envoltos na camada densa do corpo físico, a nossa sintonia mental e sintonia emocional fará com que nós nos ajuntemos inevitavelmente àqueles que mantêm a mesma sintonia. Nós não temos endereço certo, não existe um julgamento prévio para determinar se iremos ao céu, inferno ou purgatório. O que ocorre é a lei de sintonia. Nós iremos para onde nosso íntimo permanece. E se nosso íntimo permanece no ódio, no rancor, na mágoa, no sentimento de vingança, nós iremos para todos aqueles que de uma maneira ou outra cultivam em seu íntimo naquele instante sentimentos similares. E aí vemos nos livros tantos espíritos como a vida normal. Não eram espíritos entregues ao crime reconhecido pelo mundo. Espíritos como nós outros, que desencarnam e vão para locais e convivem com outros espíritos extremamente tormentosos. E nos perguntamos como que isso pode acontecer. Que sentimentos cultivamos dentro de nós? Qual é a nossa realidade íntima? É uma realidade de mágoas? Nos uniremos àqueles que estão magoados. Não com a mesma pessoa, não com a mesma situação, mas que cultivam o mesmo sentimento dentro de si. Estamos com ódio de uma pessoa que seja, por maior justificativa que coloquemos em nossos corações, tentando encontrar algo que justifique a nossa ira. Desencarnando nesta situação, iremos nos unir àqueles que estão com ódio, seja do que for. Com ódio de pessoas, de situações, com ódio de si, com ódio de Jesus. Mas pessoas que estão com ódio em seus corações. Perdoemos para que a nossa realidade íntima se modifique e mantenhamos a paz que, desencarnando, fará com que nós nos unamos àqueles que também estão no esforço de manter a paz íntima. Jesus nos dá um exemplo de uma pessoa que estava endemoniada e então conseguiu limpar a sua casa íntima, fazer com que esses demônios saíssem. Mas por sua invigilância, permaneceu na mesma atitude que estava outrora, e falamos atitude íntima, não exteriorizada. E então ele diz que se ele não manter a sua casa íntima, outros espíritos voltarão a atentar contra aquela casa e a situação daquele será pior do que anteriormente. Exortando-nos mais uma vez a esta vigilância contínua. Nós não sabemos a hora do desencarne. É nosso dever o esforço sincero de perdoarmos, de não nos ferirmos com o erro do nosso irmão, de não exigirmos do outro uma perfeição que ele ainda não alcançou. Ele tem o direito de errar, ainda que seja para conosco. Assim como nós temos o direito de errar. Porque o erro faz parte do processo de aprendizado de qualquer ser humano.
Nós vemos isso nas nossas crianças encarnadas. Quem é pai conhece. Às vezes, deixamos ele cair para aprender a se equilibrar. Deixamos ele passar alguma decepção para que ele consiga aprender com aquela situação e decidir por um caminho melhor da próxima vez. Se nós fazemos isso com espíritos encarnados na infância, Deus, muito mais sábio do que nós, faz isso conosco para a eternidade inteira. Às vezes, deixa-nos passar decepções, encarar falha de nossos irmãos para aprendermos a auxiliá-los. Porque num futuro nós seremos espíritos superiores e espíritos superiores têm por dever auxiliar irmãos que ainda estão falhos. Vejamos nossos mentores. Nos auxiliam a vida inteira, deixando-nos cair para aprendermos a nos equilibrar. Cuidando para que nós não ultrapassemos extremos, avisando-nos, direcionando-nos por meio da intuição, por meio de outros amigos que estão ao nosso redor, por meio de pensamentos que nos chegam, que não identificamos ao certo de longe, para tutelarmos a nós a caminhada. Eles sabem como caminhar e por onde ir, porque já passaram pelas experiências que passamos e aprenderam a ajudar. O perdão, ele é condição para que nós consigamos aprender a ajudar. E espíritos superiores têm por dever ajudar. Se nós quisermos ser espíritos mais evoluídos, temos que começar a aprender o básico da caridade. E um dos pilares da caridade é a não ofensa. Temos que aprender a perdoar, porque os meus sentimentos refletem o que eu sou. Quando eu não consigo entender que algum irmão meu tem um direito de errar para depois aprender como acertar, devo perguntar-me quem eu sou. A que ponto chega a minha condenação, o meu julgamento, a minha exigência perante outra alma, que Jesus pede que eu auxilie? A que ponto chega eu me colocar como juiz do outro, sendo severo para com o próximo e indulgente para conosco? Quando o Evangelho pede o inverso, que sejamos indulgentes para com o outro e severos para conosco. Severos não no sentido de sentimentos negativos, mas porque nós temos condições de saber exatamente a causa de todas as nossas atitudes. Causa íntima. Porque nós temos condições de conhecer apenas um ser no universo, que somos nós mesmos. O porquê que eu agi de uma maneira ou de outra, apenas eu tenho condições de saber. O porquê o outro agiu desta maneira, apenas ele tem condições de saber. Porque ninguém conhece o meu íntimo como eu mesmo. Ninguém sabe das minhas dores, ninguém sabe das minhas decepções, ninguém sabe das minhas carências, das minhas frustrações. Ninguém sabe o que eu passei. Só eu sei. E assim como só eu sei o que eu passei, só o meu irmão sabe o que ele passou. Eu não tenho a menor condição de julgá-lo. Posso não concordar com a sua atitude, mas eu não posso condená-lo porque ele age de uma maneira que eu discordo. Posso precaver-me de uma atitude dele que eu considero maléfica comigo, mas eu não posso ter nenhum sentimento de aversão, de afastamento para com aquele irmão. Paulo de Tarso tem uma frase muito profunda. Ele diz o seguinte: não condene aquele por quem Cristo morreu. E Jesus veio ao mundo para passar tudo o que passou como exemplo a todas as criaturas que ele acredita serem passíveis de alcançarem a perfeição. E ele acredita que todos nós, sem exceção de um, são passíveis de alcançar a perfeição moral. E se Jesus acredita que aquele irmão que age contra mim será um espírito puro, quem sou eu para condená-lo
Quem sou eu para dizer que Jesus está errado? Todos nós passamos por um processo de erros e acertos. Recebemos os efeitos dos processos de nossos irmãos, de erros e acertos. Foquemos nos erros. Foquemos nos acertos. E não nos firamos ou não estimulemos a ferida dos erros de nossos irmãos. Jesus pede-nos o perdão. Jesus pede-nos para que nós nos transformemos intimamente, porque o ato de não perdoar ou de não conseguir perdoar revela-nos falhas dentro de nós. Porque não é o que sai da boca, disse Jesus, que suja o homem. Não é o que entra na boca, é o que sai da boca que suja o homem. Porque o que sai da boca reflete o que está cheio do seu coração. E quando eu não consigo externar um sentimento de perdão, de empatia, de afeto, de compreensão, a responsabilidade disso não está na situação externa, está na situação íntima. Porque a falta de capacidade de perdoar reflete como está meu coração. A nossa tendência, quando recebemos algo negativo do mundo externo, seja de quem for, é acusarmos o mundo externo por uma atitude que é nossa íntima. Ninguém pode obrigar você a perdoar ninguém. Da mesma forma, ninguém pode obrigar você a ficar magoado com ninguém. A mágoa e o perdão são atitudes individuais do espírito. Nenhuma situação externa, nada do que o outro possa lhe fazer, lhe obriga a ficar com raiva, a ficar com mágoas, a ficar com qualquer sentimento negativo. Nossos sentimentos são universos personalíssimos. Apenas nós governamos, ninguém mais. Não fosse assim, Jesus, que recebeu o impacto de todas as nossas falhas, quando veio ao mundo iluminar os nossos corações, e nós, ainda recalcitrantes no mal, cheios de orgulho e vaidade, não queremos admitir esta luz, então crucificamos Jesus. Como se pudéssemos eliminá-lo de nossas vidas para que nós não tivéssemos que modificar o nosso íntimo. Jesus não se magoou. Jesus não ficou com raiva de nenhum de nós. Ao contrário, no alto da cruz, representando tudo aquilo que o homem tinha de defeituoso dentro de si para eliminar o Cristo do mundo, Jesus, do alto da cruz, olha para baixo, onde estávamos, ainda inferior a ele, e roga aos céus: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Ele não colocou a culpa ou responsabilidade do que ele passava no mundo externo. Ele não se colocou como um injusto perante Deus, mas olhou para nós, seus agressores, com indulgência. E rogou ao Pai que nos auxiliasse no esclarecimento e na maturidade espiritual. Porque nós, à época, não sabíamos o que estávamos fazendo. Assim como nós somos indulgentes com as crianças, quando elas cometem erros, que nós não aceitaríamos em adultos, porque as crianças ainda não sabem o que fazem. Emmanuel nos diz que nós somos crianças espirituais e nos achamos adultos. Nós estamos no início do processo evolutivo, alfabetizando-os da lei de Deus. Não exijamos dos nossos irmãos que, assim como nós, são crianças espirituais, que ajam como adultos. Nós estamos aprendendo a amar, a perdoar, a auxiliar. Somos aprendizes e não mestres.
Quando é comigo, este pensamento me vem porque eu passo a exigir do outro que me compreenda, que entenda a minha boa intenção, que não me condene e não queira que eu seja perfeito. Mas quando somos nós as vítimas, quantas vezes temos atitude para com o outro que gostaríamos que tivessem para conosco? Nós não temos a prerrogativa de entender absolutamente todo o íntimo de meu irmão. Nós temos o dever de agir conforme Cristo nos demanda. Eu não tenho que entender o porquê que ele fez para poder perdoá-lo. Eu tenho que perdoá-lo para entender o que ele fez e auxiliá-lo. Mas por vezes nós exigimos entender a sua motivação para que eu a julgue. E considerando ela minimamente plausível nos meus paradigmas, então lhe beneficio com o meu perdão. Ah, mas ele fez, na verdade ele não queria te magoar. A intenção dele era outra. Então analiso, vejo que realmente era outra sobre os meus critérios, e então decido perdoá-lo. E aí nós perguntamos, e se a intenção dele era te prejudicar? Então ele não merece perdão. E se ele estava com raiva mesmo de você e queria te prejudicar? Acaso nós falaremos para Jesus, Senhor, neste caso este irmão não merece os céus, a paz íntima, ele tem que ser condenado porque ele quis me prejudicar. Nós quisemos prejudicar o próprio Cristo. E Cristo demonstrou a verdadeira atitude daquele que segue Deus. Não é a motivação da agressividade do outro que tem que ser o diapasão para as minhas decisões íntimas. É a motivação da minha caridade íntima que tem que ser o diapasão do meu exemplo para com o outro. Se alguém está em erro, Jesus pede que outro mostre a ele o testemunho da verdade. Não o testemunho em palavras, porque o testemunho evangélico é o testemunho de vida. Paulo de Tarso também fala, vós sois cartas vivas do Cristo. E nós devemos apresentar Jesus aos nossos irmãos como cartas vivas do Cristo. Porque da mesma maneira que quando eu odeio alguém, quando eu estou com raiva de alguém, eu observo esta pessoa nos mínimos detalhes, até para acusá-la. Está vendo como ele não é bonzinho daquela forma? Olha o que ele faz. Eu conheço ele está enganando todo mundo. E quero, porque quero, colocar uma imagem negativa daquele irmão. Como a pisar nas deficiências dele que veio à tona. Da mesma maneira que o meu pensamento está focado naquele que eu tenho ira ou que eu tenho mágoa, quando o outro irmão está com raiva de mim, ele observa os meus mínimos movimentos. Olha que sublime oportunidade de apresentarmos Jesus a ele como cartas vivas do Cristo. Ele não me ouve. Não adianta eu falar. Ele só quer achar uma falha em mim. Então demonstre a ele que você sim é falho, mas é um cristão no sincero esforço de automodificação. Para que ele, ao mesmo tempo que enxergue as tuas falhas, enxergue o teu esforço hercúleo de transformar a si mesmo sem acusar ninguém. E assim nós apresentaremos para aquele que nos odeia o que Jesus pode fazer numa alma falha. A transformação moral que Jesus faz em um coração que o aceita. Ao invés de julgarmos, de condenarmos, de culparmos, colocando sobre nós o peso da ofensa, encaremos essas situações como um chamado de Jesus para que nós sejamos cartas vivas do Cristo. Por vezes,
estamos cansados. E colocamos em nossos pensamentos que nós estamos cansados de perdoar. Estou cansado de ser bonzinho. Porque quem é bonzinho só se dá mal nessa vida. Cansei do perdão. Vou pensar em mim mesmo. Não vou mais pensar nos outros. Cansei de perdoar. Meus irmãos, o perdão não cansa. Você nunca estará cansado de perdoar. O que cansa é ofender-se. E toda vez que eu tenho que ter um esforço de perdoar acima das minhas forças, é porque no passado eu me permiti a ofensa. E toda vez que eu me ofendo, eu coloco um fardo pesado em meus ombros, difícil de carregar. Quando eu perdoo, eu retiro. Mas se eu me ofendo de novo, carrego outro fardo. E esta absorção de ofensas, o não perdão, cansa. O nosso exercício deve ser para a compreensão alheia, para a indulgência. Para recebermos em nossos ombros o fardo de Jesus. Porque o fardo de Jesus não cansa. Passaremos dificuldades, Jesus também passou. Passaremos incompreensões, o próprio Cristo viveu isso. Receberemos em nossas vidas os efeitos das falhas alheias. Com o Senhor de todos nós não foi diferente. No entanto, este fardo que ele carrega é o fardo da compaixão, é o fardo da caridade, é o fardo da compreensão. E este fardo é leve. Passarei dificuldades, mas não pesarei sobre meus ombros a ferida das mágoas. Ao contrário, deixarei o meu ombro leve, carregando o fardo do perdão, da não ofensa. E quando a situação me parecer injusta, quando a minha tendência é começar a exigir do próprio Criador explicações para o meu demérito, nos vigiemos e passemos a enxergar a situação de outro prisma. Jesus, Deus, não nos pune, não nos condena. Se Ele pede a nós que façamos isso, não seria Ele que iria fazer. Ele nos dá situações para aprendermos a exercitar o cristianismo dentro de nós. Se alguém nos ofende, eu tenho duas opções. Ou eu encaro a situação como uma injustiça violenta do destino e sofro com isso. Ou eu encaro a situação como um pedido de Jesus para alguma alma demonstrar àquele irmão que está em falha a maneira correta, pacífica e leve de encarar as situações difíceis da vida. A primeira eu sofro. Na segunda, me liberto. Carrego o fardo leve de Jesus e vou ter por recompensa, por salário, para citar os evangelhos, a satisfação do dever cumprido, a felicidade inenarrável de ter feito bem a uma criatura que estava em falha. Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E Deus cuida das criaturas pelas criaturas. Quando Jesus precisa cuidar de alguém que está doente, não descerá ao mundo em carne novamente. Rogará aos seus irmãos mais novos, nós, alguém que tem disponibilidade de demonstrar Jesus sendo carta viva do Cristo àquele irmão que está moralmente doente, aquele irmão que está em falha, aquele irmão que está agindo negativamente, porque é ele que precisa do Cristo. É ele que precisa ver em alguém o que Jesus pode fazer. Tem uma história que me contaram uma vez no meu trabalho, que lá mesmo tinham duas pessoas que ficaram famosas lá no serviço, que não se davam bem e viviam se engalfinhando. Um era ateu, o outro evangélico.
E um não aceitava a filosofia do outro. Ao ponto de não se falarem mais. E toda vez que um chegava perto, no mesmo ambiente, eles se alteravam um para com o outro. O irmão evangélico se esforçava para tentar seguir Jesus e perdoá-lo, mas não conseguia. O outro irmão, de boa vontade, também lutava contra os seus maus sentimentos, também não conseguia. Ocorre que aquele que não acreditava em Deus passou a frequentar um centro espírita. Converteu-se ao espiritismo. Passou a estudar, passou a tentar se modificar. Quando foram conversar com aquele que era da doutrina evangélica, a situação piorou. Porque antes ele não acreditava em Deus, agora ele está seguindo coisas do demônio, que é o espiritismo, pela crença dele. E assim foi piorando a situação. Porque o espiritismo não é coisa de Deus. Agora ele é ferramenta do mal. E assim os anos se passaram. Ocorre que com o passar do tempo as coisas suavizaram-se. Não mais brigavam. Não se tornaram grandes amigos, mas conseguiam conviver. E então um dos colegas de trabalho chegou para este evangélico e perguntou para ele: o que houve? A gente está muito satisfeito com a relação de vocês. O que aconteceu? Você agora já reconhece que ele segue uma religião que é de Deus? E este irmão respondeu: não. Continuo achando que a doutrina espírita é coisa de Satanás. Mas que aquele irmão melhorou como pessoa, melhorou. E por isso merece o nosso reconhecimento. Ele ainda não acreditava na filosofia daquele. Mas a demonstração viva da transformação das atitudes toca os corações de quem quer que seja. Os dois passaram a conviver porque se modificaram intimamente. Ainda não concordando nas suas filosofias, ainda não concordando no tecnicismo das explicações teológicas, passaram a se respeitar como seres humanos, porque a atitude sincera de modificarmos-nos para o bem toca aqueles corações que nos acusam. Enquanto eles estavam querendo um convencer o outro, ninguém conseguiu o equilíbrio. Quando eles passaram a ter o foco na autotransformação, reconhecendo o esforço do outro, mesmo discordando dele, passaram a viver em harmonia. Perdoemos aqueles que são contrários a nós, para que a ofensa não nos obrigue a entrar no torvelinho obscuro de sentimentos que não nos deixam enxergar a sublimidade do Cristo atuando em cada coração ao nosso redor. Sejamos cartas vivas do Cristo e reconheçamos no meu irmão que ele é um aprendiz, crianças do Espírito, que tem o direito de cair para aprender a equilibrar-se. E se cair ao meu lado, que eu seja um exemplo da atitude de um verdadeiro cristão perante o erro de nossos irmãos, em especial quando o erro daquele que Cristo morreu me atinge diretamente. Que Jesus nos abençoe.